Olá pessoal, vamos resolver agora um exercício sobre teoria geral de funções. Vamos lá. O exercício é o seguinte: mostre que para os conjuntos A, B e C, o número de elementos de A unido a B unido a C igual ao número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos o número de elementos de A inter B, menos o número de elementos de A inter C, menos o número de elementos de B inter C, mais o número de elementos de A inter B inter C. Tá? Para saber o número de elementos da união de três conjuntos, a gente pega o número de elementos de cada um deles e soma, NA, NB, NC. Depois a gente subtrai do número de elementos tomados 2 a 2, né? Ainda tomados na interseção 2 a 2, o número de elementos da interseção 2 a 2, N A inter B, A inter C e B inter C. Subtrai isso aqui e depois soma com o número de elementos da interseção dos três, tá? Então, porque ao fazer essa subtração aqui das interseções 2 a 2, número de elementos da interseção 2 a 2, a gente acaba tirando o número de elementos que pertencem aos três ao mesmo tempo, né? A e B e C. Então aí essa parte final aqui é para compensar essa retirada aí, tá? Pois bem, então como é que a gente faz essa demonstração? Nós vamos tomar aqui, em primeiro lugar, vamos tomar aqui o número de elementos de A unido a B unido a C e vamos partir daqui, desse lado esquerdo, e vamos chegar do lado direito da igualdade. O que é que eu vou fazer aqui em primeiro lugar? Eu vou tomar o número de elementos da união de três conjuntos como o número de elementos da união de dois conjuntos. Olha que eu agrupei esses dois últimos aqui. E eu tenho, no caso aqui, o número de elementos de A unido ao resultado de B unido a C. Então, isso aqui eu vou tomar como um segundo conjunto. Então, número de elementos de A unido a esse resultado aqui. Tá? Lembrando que o número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos aqui do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção do primeiro com o segundo conjunto, né? Então, o número de elementos de x unido a y é igual ao número de elementos de x mais número de elementos de y menos número de elementos de x inter y. Como é que a gente vai aplicar isso aqui? A gente vai considerar o A como o nosso x ali, ó, nosso primeiro conjunto, e o B unido a C como o y, que é o segundo conjunto. Então, como é que fica? Fica número de elementos do primeiro conjunto, número de elementos de A, mais o número de elementos do segundo conjunto, que é B unido a C, menos o número de elementos da interseção do primeiro conjunto com o segundo conjunto, A inter B unido a C, que é o segundo conjunto. Tá certo? Observe o seguinte, aqui apareceu de novo o número de elementos da união de dois conjuntos, NB unido a C. A gente vai aplicar a mesma fórmula aqui em B unido a C. Como é que eu aplico essa fórmula número de elementos da união? Agora fica fácil, né? Fica o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos de B inter C. É o que a gente vai escrever aqui, ó, tá vendo? Então, eu repeti aqui, número de elementos de A mais número de elementos de B unido a C, o quê? Número de elementos de B, número de elementos de C menos número de elementos da interseção B inter C. Então, aqui eu repito o número de elementos de A inter B unido a C. Ok? Beleza. Bom, agora observe que aqui no início, né, eu já estou chegando ao resultado que eu quero, né? Tem o número de elementos de A aqui, número de elementos de B, ó, número de elementos de C já apareceu aqui, menos número de elementos de B inter C, ó, já apareceu aqui, tá certo? Então, essa parte aqui já está toda ok do que eu quero chegar, né, em relação ao que eu quero chegar. Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui, nesse N, número de elementos de A inter B unido a C, tá? Vamos ver como é que isso... eu vou pegar um diagrama aqui, ó. Vamos ver nesse diagrama o que é A inter B unido a C, tá? Então, estou tomando aqui três conjuntos. A inter B unido a C, A inter B unido a C, vai ser essa parte que está pintadinha aqui de cinza, tá certo? Tá? Então eu tenho B unido a C, que são esses dois círculos, e pegando a interseção com A, vai ficar só essa partezinha aqui, tá certo? Então essa aqui é o A inter B unido a C.
repare o seguinte, para eu obter o número de elementos, esse número de elementos dessa parte aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de elementos da interseção de A com B, que são esses dois pedacinhos aqui. Eu vou pegar o número de elementos da interseção de A e C, que são esses dois pedacinhos aqui, e vou ter que somar com esse pedaço aqui. Desculpa, eu vou ter que subtrair esse pedaço, senão eu vou estar contando duas vezes. Observe que quando eu peguei o número de elementos da interseção de A e B, eu estou pegando esse pedaço com essa interseção entre os três. Quando eu pego o número de elementos de A inter C, eu estou pegando esse pedaço com essa interseção entre os três, tá? Então, no caso, eu estaria contando duas vezes. Então, para ter a interseção dessa parte pintadinha de cinza aqui, né, que é o número de elementos de A inter B unido a C, eu vou ter número de elementos de A inter B, né, como eu falei que é essa parte aqui, mais o número de elementos de A inter C, menos o número de elementos da interseção A inter B inter C, certo? Então, eu estou tirando isso aqui porque quando eu faço essa soma aqui, eu vou estar contando duas vezes esse número de elementos de A inter B inter C, então eu retiro uma parte. Então o que é que significa? Eu vou voltar para cá e no lugar de número de elementos de A inter B unido a C, eu vou substituir esse segundo lado aqui da igualdade. Olha como vai ficar. Então, substituindo aqui, ó, tá vendo? Então, essa parte toda aqui eu copio, né? Eu repito. Quando chega aqui, no lugar de número de elementos de A inter B unido a C, eu vou escrever número de elementos de A inter B, que é isso aqui, mais número de elementos de A inter C, menos número de elementos de A inter B inter C. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Já estou num passozinho antes do final. Eu vou pegar, eu vou eliminar esse colchete aqui que eu coloquei, né? Tá? Porque esse menos aqui vai servir para toda essa expressão. Então aqui vai ficar menos número de elementos de A inter B, que já vai aparecer o que eu quero aqui. Menos com mais vai dar menos número de elementos de A inter C, ó, que aparece aqui. Menos com menos dá mais número de elementos de A inter B inter C. Então, eliminei os parênteses aqui, já que já está todo organizado, né? Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos o número de elementos de A inter B, menos número de elementos de A inter C, né? Coloquei aqui na ordem, menos número de elementos de B inter C, que está aqui, mais o número de elementos de A inter B inter C, tá? Então era isso que eu queria demonstrar. Geralmente a gente escreve aqui, ó, CQD, que significa como queríamos demonstrar, tá? Ao escrever isso aí, a gente termina a nossa demonstração, ou seja, isso indica que essa nossa última linha aqui, ó, chegou no resultado que eu pretendia inicialmente. Tá ok? Então é isso aí, gente. Essa questão aí é muito interessante, né? Ela mexe com várias coisas, várias questões teóricas, né? E mostra mais ou menos como é que a gente deve proceder para fazer uma demonstração, tá? A gente mostra aqui o passo a passo de uma demonstração. Então é isso aí, tá? Então refaçam aí esse exercício, tenta refazer a demonstração aí com todos os passos. Um grande abraço e até a próxima.